Em pleno carnaval, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, ele participou de um seminário com pessoas da Alemanha, e aí é um seminário Brasil-Alemanha, e ele fala muito porque ele é ministro do STF, então uma das pessoas que mais falam no seminário. E durante a fala dele, ele falou que, ele fez uma denúncia grave sobre o Bolsonaro, que o Bolsonaro está usando as Forças Armadas para tentar desacreditar o processo eleitoral. Segundo o Barroso, o Bolsonaro está colocando pessoas das Forças Armadas no governo, ou seja, com cargos comissionados, e aí tem vários aí, são mais de 7 mil membros das Forças Armadas no governo Bolsonaro ganhando uma mamata muito grande, e que essas pessoas estão desacreditando o processo eleitoral. Aí ele fala que temos que ficar atentos, tudo mais, e até faz elogio às Forças Armadas. Enquanto o Barroso falava isso, o general Heleno ia às redes sociais para quê? Para desacreditar pesquisas eleitorais. O plano do Bolsonaro é o seguinte, ele vai usar os militares corruptos que estão no governo dele para desacreditar a urna eletrônica. Enquanto isso, ao mesmo tempo, em outra frente, eles desacreditam as pesquisas. Porque não adianta desacreditar a urna eletrônica se todas as pesquisas mostrarem que o Lula ganha no primeiro turno ou que o Lula ganha com 20 pontos de margem para o Bolsonaro. Não. O Bolsonaro tem que desacreditar também as pesquisas, porque para o Bolsonaro tentar dar o golpe dele, que eu vou falar, a chance de dar errado é gigantesca, o Bolsonaro precisa estar pelo menos perto do Lula na eleição. Não adianta ele tentar dar o golpe se o Lula ganhar com 60% dos votos no primeiro turno, não. Ele precisa estar mais ou menos perto do Lula. Então o Bolsonaro conta aí com muitos aliados para desacreditar pesquisas e para desacreditar as urnas eletrônicas. E a boa parte disso é que o TSE já sabe e já identificou a estratégia do Bolsonaro e já está agindo na raiz para que não dê certo o golpe do Bolsonaro. O Bolsonaro cometeu um erro que alguns políticos burros na história da humanidade cometeram, alguns líderes de países burros cometeram, que é o quê? Ele queimou a largada. O Bolsonaro avisou que ele ia dar o golpe dele. Lá atrás, quando o Trump tentou dar um golpe e fracassou, o Bolsonaro falou que ia tentar fazer a mesma coisa. E aí ele começou, e aí no ano passado, de 2021, ele fez isso muito, fez isso assim, incessantemente, a já atacar a urna eletrônica. Quer dizer, ele queimou demais a largada, ele começou 2 anos antes com a estratégia dele, e aí deu para identificar. Então a coisa tá ruim para o Bolsonaro. Eu vou te explicar isso aqui, falar da fala do Barroso e mostrar alguns aliados do Bolsonaro. Você não faz ideia, mas eu vou te dar um exemplo. O Fernando Henrique agora, em pleno carnaval também, fez um seminário patrocinado por várias empresas. Fernando Henrique Cardoso, viu, ex-presidente, por várias empresas, vou te mostrar quais empresas, para tentar normalizar o fato de que militares estão na vida política. Fernando Henrique Cardoso. Patrocinado por... Você vai ver as empresas que patrocinaram, você vai ficar, caramba, todas essas empresas acham que os militares têm que estar na vida política. Aí você fala, pô, que coisa, mas olha, você vê que o que eles querem mesmo é ganhar dinheiro. Se precisar colocar um monte de militar lá e desgraçar a população, não interessa. O importante é a conta bancária deles. Vou te mostrar isso, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se no Plantão Brasil. Aqui a gente vai pra cima desses bandidos todos os dias. Aqui não tem feriado, não tem férias, não tem folga nem descanso. Porque se eles não descansam em destruir o Brasil, a gente não pode descansar em tentar derrubá-los, e até que o Brasil volte a estar no caminho certo, a gente vai pra cima dele. É ou não é? Então, inscreva-se aqui e olha, no primeiro comentário deixe minhas outras redes sociais, peço que você também siga-me lá também. Agora vamos falar do Barroso, e eu vou te mostrar aqui o evento do Fernando Henrique Cardoso. Primeiramente eu vou mostrar o evento, e aí você vai ver o nome do evento do Fernando Henrique Cardoso e quem são os patrocinadores do evento que ele fez agora, logo na véspera do Carnaval. Tá aqui, ó, nome do evento promovido por Fernando Henrique Cardoso, tá ele aqui, né, um dos maiores ladrões da história do Brasil. Pensa num cara que... não vou nem falar. Tá, aí, a participação das Forças Armadas no governo, um novo normal, tá aqui. Aí você vai, caramba, que coisa, quem são os... Aí tá aqui, ó, Fundação Fernando Henrique Cardoso, para que não fique nenhuma dúvida. Fundação FHC e Instituto FHC é aquele que ele usava para pedir propina para Odebrecht. Tinha todas as provas, mas o então juiz Sérgio Moro falou, não vamos melindrar um aliado importante, fala de Sérgio Moro, ou seja, não vamos incomodar um possível aliado importante, que era o Fernando Henrique Cardoso, que ele sempre teve muita inveja do Lula. O Fernando Henrique Cardoso viu o Lula ganhando títulos de doutor honoris causa, ele tinha inflamação nos 2 cotovelos assim, ó, devia até usar faixa assim, de tanta dor de cotovelo que ele tinha do Lula, porque ele, Fernando Henrique Cardoso, formado em 1000 coisas, nunca ganhou um prêmio de porcaria nenhuma, saiu com 80% de rejeição e toda vez que ele tentava eleger alguém,
ele só causava rejeição nessa pessoa. Então tá aí Fernando Henrique Cardoso com a sua fundação fazendo um evento dizendo um novo normal agora, militares. Vou te dar um spoiler para você não precisar assistir todo esse seminário, um monte de gente falando. Eles dizem que sim, que é normal, as Forças Armadas agora estarão na política, isso já se normalizou, e eles dizem que não tem problema nenhum nisso. Se tiverem pessoas que cometem coisas erradas, as pessoas sejam punidas, mas as Forças Armadas são uma instituição séria, blá, 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 blá. Pois bem, tá aqui, patrocínio. Tá aqui, ó, Ambev, do Lehman. Ambev é Brahma, Antártica. Muita gente pergunta, por que os youtubers de esquerda nunca são patrocinados por empresa nenhuma? Tá aqui, a gente mostra, né? Ambev, aí tá aqui, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você. E tem mais patrocínio, viu? Tem mais, calma aí. Mas aqui já tem Ambev, tem APAS, Banco Alfa, Banco Safra, muita grana. Muita gente, até eu lembro, faz mais ou menos um ano, tinha um escândalo de corrupção que envolvia também pessoa abrindo conta, os corruptos abrindo conta no Banco Safra. A pessoa falava, mas Thiago, o Banco Safra não tem nada a ver. Eu falava, gente, os donos do Banco Safra são algumas das famílias mais ricas do Brasil. Aí B3, o que é B3? B3 é simplesmente a Bolsa de Valores do Brasil. Tem o Ibovespa e o B3 é a Bolsa de Futuros do Brasil, para que você saiba. Aí Bunge, Carrefour, Comgás, aí calma que tem mais, ó. Aqui, ó. Outros patrocinadores do evento que diz que militares na vida política e no governo são uma coisa normal. Cosan, CPFL Energia, CPFL foi privatizada. Quem trouxe privatização para o Brasil, um deles foi o Fernando Henrique Cardoso. Aí FENSA, Itaú, Natura, Sanofi, Telefônica Vivo e Votorantim, que é uma das maiores produtoras de cimento, material de construção do Brasil. Tá aí para você ver quem são aí os patrocinadores que dizem que militares talvez possam estar no governo. Enquanto isso, os militares estão na cúpula do governo, são 7 mil militares mamando nas tetas do governo que ganham 2 salários. O salário de militar, apesar deles não estarem fazendo tal trabalho porque estão no governo, e o salário do governo. Quer dizer, qualquer país sério, quando um militar entra no governo, ele deixa de receber o salário dele de militar. Mas no Brasil é uma mata generalizada, então eles continuam no governo. Só que tem os piores. Tem o almirante Flávio Rocha, tem o Braga Neto, o general Heleno, o general Ramos, esses são a nata do lixo. Junta todos eles, tem que usar uma máscara, porque é tóxico. Esses aí são os que estão com o Bolsonaro no plano de desacreditar as urnas eletrônicas. Aí, como eu falei, são 2 frentes. A primeira é desacreditar a urna eletrônica, e o Bolsonaro queimou a largada nisso. Falar que a urna não funciona, tudo mais, papapá. A segunda é desacreditar pesquisas, porque não adianta você desacreditar a urna eletrônica se as pesquisas mostram que o Lula ganha de goleada. A urna eletrônica vai dar um resultado parecido com o da pesquisa, e as pessoas vão falar, caramba, então a urna funciona, porque as pesquisas estão dizendo isso. Várias pesquisas de institutos diferentes, de empresas diferentes, encomendadas por empresas diferentes, de donos diferentes que nem se conhecem muitas vezes. Todas falam mais ou menos a mesma coisa. Fica difícil, né? Então, o general Heleno, ele fez, enquanto o Barroso falava isso, ele fez um post aqui, ó, desacreditando a pesquisa XP, ó. Quem quiser pausa aí para ler. Mas ele diz, porque uma empresa de investimentos, o porte da XP, banca uma pesquisa do tal de IPESP. Um país de 149 milhões de eleitores entrevistou apenas 1.000 pelo telefone. Vitória estrondosa de Lula. E o resultado é divulgado pela imprensa. O general Heleno, ele mostra... O pior é que ele é desonesto no que ele escreveu e também burro. É um mix das duas coisas, viu? Não pensa que ele é só desonesto, não, ou que ele é só burro. São as duas coisas juntas. O general Heleno mostra que ele não entende nada de amostra de pesquisas. E ele usa aquilo que o Bolsonaro falava lá atrás. Olha, a pesquisa entrevista só 2.000 pessoas, como é que eles conseguem um resultado? Eu vou te falar. Todas as pesquisas feitas antes da eleição presidencial, pelo menos de segundo turno, todas elas acertaram na margem de erro o resultado. Todas elas davam Bolsonaro a 55, Haddad 45. Tinha umas que davam 56 a 44, outras davam 54 a 46 e acabou 55 a 45. No Dilma contra Aécio, a mesma coisa. Todas as pesquisas acertaram na margem de erro. Os únicos erros de pesquisa no Brasil são as últimas pesquisas antes do primeiro turno. Só. E essas estão sempre quase na margem de erro. Erram por 2 pontos, 3 pontos, quando a margem de erro é 2, também é 3. Mas do segundo turno, todas acertam assim, cravam e acontece. O Bolsonaro, obviamente, se ele falar isso, e se você analisar a pesquisa, e eu sempre analiso muito, você vai ver que desde os anos 90 as pesquisas acertam sempre na margem de erro. As últimas pesquisas antes da eleição. Por quê? Porque tem candidato que sobe
logo antes da eleição, que não tinha nenhuma chance de ganhar, chega 2, 3 semanas antes, começa a campanha, vai crescendo, o candidato sobe, a pesquisa vai mostrando isso, essa evolução. Mas o Bolsonaro, ele compara com as pesquisas de 3, 4 meses antes da eleição, porque 3, 4 meses antes da eleição o Lula ainda era candidato, a maioria das pessoas no Brasil nem conhecia o Haddad, 87% da população nem sabia quem era Haddad. Muita gente diz que foi erro de estratégia do PT e tudo mais, nem vou entrar nesse mérito, mas as pessoas não conheciam o Haddad, o Lula era candidato e as pesquisas que não tinham o Lula tinham ali um vácuo muito grande, e aí a maioria dos eleitores estavam indecisos. O que aconteceu? O Bolsonaro com muitas fake news, aí depois teve a facada, aí depois teve o fato do Bolsonaro conseguir apoio do Edir Macedo e eles começaram a fazer campanha dentro das igrejas evangélicas demonizando o Haddad. Tem até vídeos mostrando que ou você vota em Deus, ou o outro é o diabo, é o demônio, e as pessoas iam lá e os evangélicos ficavam loucos, falavam, nossa, tem que votar no Bolsonaro. Isso fez o Bolsonaro subir muito nas pesquisas, mas tanto no primeiro como no segundo turno, as principais pesquisas acertaram na margem de erro. Aí o Bolsonaro desacredita. Isso é parte da estratégia dele. O Barroso já identificou, o TSE já identificou a estratégia e, inclusive, teve uma jogada que foi uma jogada muito boa do TSE, que foi no ano passado, eles falaram, vamos convidar aqui as Forças Armadas para verificarem o processo eleitoral. E as Forças Armadas verificaram, eles fizeram uma série de perguntas, o TSE respondeu as perguntas, eles disseram, tudo ok, não tem problema nenhum. Porém, o Bolsonaro não gostou da resposta. Lembra disso? Foi em fevereiro desse ano. Foi a última atualização desse caso. Aí o Bolsonaro começou a soltar fake news. O bolsonarismo, o gabinete do ódio, dizendo que as Forças Armadas encontraram erros, tudo mais. Era tudo fake news. A nota das Forças Armadas dizia claramente que o processo eleitoral tá ok. Por quê? Porque não eram pessoas de dentro do governo ganhando a mamatinha do Bolsonaro. Aí eles... falaram, realmente vimos aqui, tá tudo sem problema nenhum. Mas o Bolsonaro e os seus generais bandidos dizem que não. Então o TSE já conseguiu identificar a estratégia do Bolsonaro e não tenha dúvidas de que eles estão desde o ano passado, e quando eu digo desde o ano passado é porque esse processo do TSE contra o Bolsonaro e deles saberem que o Bolsonaro vai desacreditar a eleição para tentar dar um golpe, começou no ano passado. Por isso mesmo que eles convidaram lá as Forças Armadas para fazer essas perguntas, tudo mais. E desde então eles estão em contato com muita gente da cúpula dos militares para dizer, olha, vocês já viram tudo aqui, não vai ter problema nenhum, o problema é o Bolsonaro. E então muitos generais, muita gente da cúpula das Forças Armadas que não está no governo Bolsonaro, pegou ranço do governo e já sabe que o governo vai tentar dar um golpe. Então todos avisados. E o Barroso falou, a gente tem que ficar atento. Aí no fim da fala do Barroso, ele elogiou as Forças Armadas, falou que em 32 anos só tem elogios a fazer às Forças Armadas. Claro, o Barroso vamos lembrar, boa parte dessa desgraça que está acontecendo hoje no Brasil, eu falo das pessoas que morreram de Covid, das pessoas que estão hoje mesmo morrendo de fome, das pessoas que não sabem nem quando vai ser sua próxima refeição, o Barroso é um dos principais culpados, que o Barroso é um dos ministros do STF que foi golpista, que ajudou a derrubar o governo Dilma e que ajudou a colocar o Lula na prisão e que era amiguinho do senhor Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro, era capacho do Sérgio Moro, o senhor Barroso. Então, ele é parte do problema. E vamos lembrar, as Forças Armadas, um dia antes de um julgamento decisivo que apreendeu o Lula, o então chefe do Exército, aquele lá que ainda tá fazendo hora extra na terra, aquele cara lá, fez ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Para o Barroso isso não é motivo de críticas. Por quê? Porque o Barroso era um dos golpistas que ficou feliz com a ameaça, que a ameaça não era para ele, era para os ministros que fossem votar contra a prisão do Lula. Então, rasgaram a lei ali, o Barroso foi um dos que rasgou a lei, para que o Lula pudesse ser preso, para que o Bolsonaro pudesse ser eleito. Porque vamos lembrar, a prisão do Lula era para eleger quem? O Bolsonaro. Não tinha ninguém nas pesquisas com a mínima chance de ganhar do Lula. Não existia terceira via nem nada. Era Lula ou Bolsonaro. 4 anos depois, estamos numa desgraça 100 vezes maior, mas na mesma situação. É Lula ou Bolsonaro. A diferença é que o candidato que o Barroso votou, não pense que o Barroso não cravou 17 na urna, não. Cravou com força 17 na urna. O candidato que o Barroso votou, se voltou contra ele e começou a atacá-lo. Tá aí, Barroso, você planta desgraça, você colhe desgraça, viu, Barroso? O único problema para mim é que quando o Barroso colhe isso tudo, por ser ministro do TSE e tudo mais, a população também colhe essa desgraça que o Barroso plantou, mas o Brasil vai voltar a sorrir, não tem a mínima dúvida. Vou mostrar aqui mais um vídeo de Macapá, do nosso carro de som,
a inflação e o desemprego deixa o povo em alvoroço. Já tem muita gente até na fila do osso. Tira esse cara daí, tira esse cara daí. Ah, meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está... Aqui, ó, quem quiser nos apoiar, aqui embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, também deixa o PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Agora que tá no fim do vídeo é a hora, siga-me nas outras redes sociais também. Falou!